Alô, minha rapaziada rubro-negra do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Moçada, crise no Flamengo de Paulo Sousa repercute na Europa. Amigo de Jorge Jesus, jornalista, revela sobre o Flamengo. Liga que ele vem. Flamengo sofre com desfalques importantes para o jogo contra o Talleres. Flamengo e Talleres, escalações, arbitragem e onde assistir. Vamos lá, moçada. Vamos para a primeira. Crise no Flamengo de Paulo Sousa repercute na Europa, especialmente na Polônia, né? Vamos lá. A crise do Flamengo repercutiu na Polônia após o técnico Paulo Sousa deixar o comando da seleção nacional antes da disputa da repescagem para a Copa do Mundo. O site Sport.pl mostrou para os poloneses que ele não está tendo vida fácil no rubro-negro carioca. Protestos de torcedores na entrada do Ninho do Urubu na última sexta chamou a atenção do portal. A hostilidade e a cobrança por resultados foram citados pelo site, que ainda registrou que a atuação do time sob o comando do português tem sido bastante questionada pelo Brasil. O Sport.pl, contudo, fez questão de destacar que Paulo Sousa foi poupado pela torcida no protesto de sexta. Surpreendentemente, Paulo Sousa estava em um dos pontos que passavam sem problemas, diz o texto. Moçada, ele pode ter sido poupado pela torcida daquela vez, mas depois desse empate contra o Atlético Goianiense, eu acho que alguma cobrança vai pesar sobre ele, né? Apesar que ele também está cheio de desfalque no time, mas a gente ainda não entende, a maioria dos torcedores ainda não entende o motivo dessa troca, de trocar jogadores de posição, os caras que estavam indo tão bem, separar Gabigol do Bruno Henrique. Mas vamos lá, moçada. Tem mais coisa para nós aí. Amigo de Jorge Jesus, jornalista, revela conversa sobre o Flamengo. Liga que ele vem. Paulo Sousa desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o Flamengo no dia 7 de janeiro e acabou de completar 3 meses no cargo. No entanto, o treinador vive crise nos bastidores e também lida com a desconfiança da torcida. Fatores que fazem ficar na corda bamba. Em meio ao conturbado clima interno, o jornalista Benjamin Beck, amigo de Jorge Jesus, revelou conversa com o mister e projetou um possível retorno ao rubro-negro. Jorge Jesus recebeu uma proposta surreal do Fenerbahçe. O presidente do Fenerbahçe deu um cheque em branco para ele, perguntou quais jogadores ele deseja e deu um prazo para o homem responder. Se o Flamengo não está convicto, liga para o Jorge Jesus. Ouça o que estou falando. Jorge Jesus volta para o Flamengo. Ele criou uma relação com o Flamengo que é uma coisa inexplicável, revelou o jornalista da Arena SBT. Cabe lembrar que em 2020, Jorge Jesus rescindiu o contrato com o Flamengo 1 mês após a renovação do vínculo para assinar com o Benfica. A vida em terras portuguesas, no entanto, não foi nada fácil. E a passagem pelo time de Lisboa não durou muito. Na época em que os dirigentes do rubro-negro foram à Europa para buscar um novo treinador, já no final de 2021, a imprensa chegou a especular um possível retorno do mister ao Brasil, mas Jesus garantiu que cumpriria o contrato em vigor. Apesar da decisão de deixar o Flamengo e abandonar o projeto, Jorge Jesus continua sendo desejado e idolatrado por grande parte da torcida, que o considera capaz de superar a crise e fazer o Mengo voltar ao caminho das conquistas. Vale destacar que, em meio ao conturbado clima dos bastidores do Fla, o mister, que está sem clube, tem viagem marcada para o Rio de Janeiro e deve desembarcar em terras carioca ainda no mês de abril. O cenário gera esperança em rubro-negros, que sonham com o retorno do ex-treinador. Flamengo sofre com desfalques importantes para jogo contra o Talleres. O Flamengo busca superar as adversidades no confronto de logo mais contra o Talleres. Isso porque o rubro-negro tem 6 desfalques para o jogo, sendo 4 no sistema defensivo. Pablo e Rodrigo Caio se recuperam de lesões, mas já estão em fase de transição física. Fabrício Bruno sofreu um problema em um dedo no pé esquerdo e vem sentindo muitas dores, enquanto Gustavo Henrique foi diagnosticado com contusão no quadríceps. Nossa! Além dos zagueiros citados acima, o lateral esquerdo Ayrton Lucas ainda se recupera de lesão no tornozelo, sofrida quando atuava no Spartak Moscou.
Vitinho é outro que não vai para a partida, pois foi diagnosticado com contusão na região posterior da coxa direita e está entregue ao departamento médico. Com 6 ausências, Paulo Souza quebra a cabeça para montar a equipe, sobretudo o sistema defensivo, para o confronto com o Talleres. O embate será disputado às 21h30, horário de Brasília, terça-feira, no Maracanã. Este confronto é válido pela segunda rodada da Libertadores das Américas. Flamengo e Talleres. Escalações, arbitragem e onde assistir, que é muito importante, que às vezes a gente fica vagando pela televisão e não acha onde está o jogo. Já aconteceu comigo. Quando eu achar, o jogo está acabando e ficar muito... e o Flamengo perde. Aí fica pior ainda, né, moçada? As duas equipes se enfrentam no Maracanã às 21h30 desta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da Copa Libertadores. Após o compromisso nos respectivos compromissos nacionais, Flamengo e Talleres voltam as atenções para a Copa Libertadores. Nesta terça-feira, as duas equipes se enfrentam no Maracanã, 21h30, como já foi dito, blá, blá, blá. Para a partida, as baixas de Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, que se recuperam de lesão, já são conhecidas. Além deles, o técnico Paulo Souza também não poderá contar com Gustavo Henrique, após ser cortado do jogo contra o Atlético Goianiense por sentir dores na região anterior da coxa direita. O zagueiro realizou o exame que constatou lesão no quadríceps. Outro problema para o setor defensivo é Fabrício Bruno, uma vez que o camisa 15 ainda sente desconforto no pé. Por fim, o Mister também não contará com René, que foi vendido ao Internacional. Flamengo e Talleres. Onde assistir, horário, data, essas coisas todas. Vamos lá. Data e horário: 12/4/2022, às 21h30 de Brasília. Local: Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil. Flamengo. Escalações: Flamengo: Hugo Souza, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Mateuzinho, Willian Arão, Andréas Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Lázaro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Souza. Talleres. Escalação: Guido Herrera, Matias, Catalã, Ramiro Gonzalez, Rafael Pérez e Enzo Dias. Juan Mendes, Rodrigo Vilagra, Hector Fertoli, Matias Esquivel, Ângelo Martino, ou Matias Godoy, Federico Girotti. Técnico: Pedro Caixinha. Árbitro: Jesus Valenzuela, da Venezuela. Assistentes: Lubim Torrelba, Venezuela, e Alberto Ponte, Venezuela. Onde assistir? SBT e Comembol TV. Vamos lá, moçada. É isso aí. Vamos lá, moçada. Tá tudo no esquema. Agora é só procurar onde assistir, torcer pelo nosso, vestir a camisa e torcer pelo Flamengo, que o Paulo Souza consiga superar essas dificuldades que estão acontecendo no Flamengo. Falou, moçada? Moçada, dá aquele joinha, se inscreve no canal, assista o meu vídeo até o final. Falou, moçada? Sempre. Valeu, vamos lá.